Bom dia para todo mundo, então, né? Hoje nós temos. Bom dia. Eu ia falar que a Duda tava com som, já tava emocionada, mas não é. Emocionada do quê? Por causa da Duda falando, não no chat. Eu ia achar que eu falei que ela tava com som. Ah, tá. Então, amiga, eu tô num ambiente diferente, eu tô na casa da minha avó, sabe? Então, né? É, eu notei que você tá num ambiente diferente, tá contra a luz aí, tá difícil até de ver você. Só se você fica bem pertinho da tela, daí é mais fácil. Por causa da luz. Se você for um pouquinho pro lado, talvez seja. Aí, ó, perfeito. Aí, agora sim. Dá até pra ver tua roupa pink. Gente, Marina, tá boa a comida aí? Assim, o que tá acontecendo, gente? Tá ótimo. É que, na verdade, quando eu tava começando a aula, eu não tinha visto. Então, por que eu tava dentro aqui? É que eu tô olhando no Instagram, sabe? Então, Tá bom. Gente, eu vou começar a aula com a correção da prova, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pra gente ver e tirar todas as dúvidas possíveis. Cadê a E ficou de avaliação? recuperação? Você ficou? Não, né, Pedro? Só se preocupa com você. O que aconteceu com Tá faltando o Enzo, o João e o Eduardo, isso mesmo. Acabei de fazer a chamada aqui e os três devem estar trazido. O João disse que não tá indo no celular dele. Aí ele precisa entrar para ele ver a correção da prova. Prof, meu celular tá muito travado. Olha aí, tente. Deixa eu mandar mensagem. Tente excluir algumas coisas. Bom, tempo. Ok, agora sim. Todo mundo viu meu WhatsApp, né? Viram? Sim. Sexto ano, avaliação. Sexto B, bam, visualizar. Aqui. Galera. Oi. Eu tive que anular uma questão porque... Ai, acho que eu vou ter que ficar com o meu vídeo aberto. Porque senão vocês não vão conseguir me enxergar. Só um pouquinho. Opa, cadê minha câmera? William! Ai, meu Deus do céu. Que atrapalhamento hoje. Aqui. Deixa eu ver. Então, gente, seguinte. A primeira questão era fácil, né? Talvez. É. Não Ah, não, sei se eu errei essa. essa aqui eu Nossa, anulei. Essa eu anulei porque estava trocado. Então, cancela. Por que o prof anulou? Deixa eu contar já para vocês. Essa aqui tá cancelada já. Eu já excluí da avaliação. Não sei por que tá aparecendo. Deve ser um erro aqui. Mas eu já excluí essa questão. Porque estava trocado, ó. Por exemplo, aqui primeiro. A temperatura deve subir e a chuva aumentar nesse sábado no Rio de Janeiro.
a resposta certa aqui era a letra A, não letra B, que se refere a tempo, né? A temperatura vai subir no sábado no Rio. Então, tá, essa aqui tá tudo trocado. A prof, acho que na hora de... Eu peguei essa questão já existente do positivo. E na hora de colocar ela aqui, eu não me atentei a ler. Eu vi todas as alternativas, mas não vi se estava correto. Então, eu excluí, tá bom? Porque todas as outras estavam trocadas. E nessa de excluir, a nota de muita gente aumentou, né? Porque tinham errado essa questão, certo? A letra Certo. B, a previsão para essa segunda-feira é de mais chuva e frio no centro-oeste. Isso é o quê? Isso é tempo também, não clima como tá aqui. Tá tudo trocado, tá bom? Então eu tirei essa questão. Muita gente aumentou a nota, tá? Não vou nem corrigir ela aqui, porque tá tudo errado. Não sei como que o positivo deixou passar essa questão aqui. Agora sim, essa questão tá ok pra gente discutir lá. A atmosfera desempenha importantes funções. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Podemos comparar a atmosfera terrestre com um manto protetor que filtra a energia recebida do Sol. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A atmosfera funciona assim como um manto protetor, né? Como se fosse um manto que protege o planeta Terra filtrando os raios solares. Certo. Segundo, a atmosfera impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. Verdadeiro também, né? É uma das funções da atmosfera. Então, mantém a temperatura da Terra, funciona como um filtro protetor e também impede que os fragmentos atinjam a superfície, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro, tá na sequência. A atmosfera não é capaz de manter a temperatura estável próximo à superfície, o que resulta em imensa variação térmica entre dia e noite. Falso. A atmosfera é capaz de manter. Esse não aqui deixa ela errado. Ela mantém a temperatura da Terra estável. Se ela não mantivesse essa temperatura estável, a gente teria dias e noites muito diferentes, tipo temperaturas negativas à noite e muito quentes durante o dia. Então, ela é sim capaz de manter a temperatura, tá bom? Próximo. A atmosfera retém parte do calor recebido durante o dia, fazendo com que a diferença entre a temperatura máxima e a mínima entre o dia e a noite não seja muito grande. Verdadeiro. É o contrário da anterior, né? Então, ela retém parte do calor recebido durante o dia e faz com que a diferença de temperatura entre mínima e a máxima, dias e noites, não seja muito grande. Verdade. Ela fica aquecida e vai liberando aquele calor aos poucos durante a noite, fazendo com que a temperatura fique mais ou menos estável. Essa é uma das funções também, né? E a última, a atmosfera não tem nenhuma relação com o fenômeno chamado de efeito estufa. Falso! O efeito estufa é um fenômeno que o quê? Onde ele acontece? Deu um branco agora. Atmosfera. Na atmosfera? Pera, Professora, mais especificamente. professora, Diga. eu entrei no positivo. Sabe aquela questão que era de tempo e clima? Uhum. Você corrigiu ela manualmente ou não? Não, eu anulei ela. Não tá anulada. Só tem outra questão que tá anulada. E ela tá dizendo igual você tinha falado antes, que a primeira era A, B. Tava certo ali quando você tinha A dito. minha já anulou, professor. No meu A positivo. minha já foi anulada. Só tinha uma que tinha anulada, que não era essa. Peraí, deixa eu ver todas aqui. Tinha uma. Pois é, prof, pra mim tá parecendo que a 5 foi anulada. Deixa eu ver. Deixa eu Tem voltar. como entrar na prova de volta? Tem. Só você não vai poder mudar nem nada, só vai Ai, poder. Deixa eu ver como que tá.
Ó, leia as frases a seguir e identifique as que... Essa aqui tá no lado, ó. Essa do tempo e clima, ó. Entrei em sexto B, ó, sexto B aqui. E essa aqui, ó, tá anulada. Pode ser que ela esteja aparecendo, mas ela deveria estar anulada. Claro que para alguns é número 1, para outros é número 4, para outros é número 5. Prof. Prof, a nota já tá dada lá no positivão? É aquela nota? É. Mas contando com 7 questões, né? Sim. Que daí já fez a proporção, né? Murilo, você tá com dúvida? Não entendi. Não, é porque a Maureen, ela disse que tinha uma outra que estava igualzinha ao que você falou. Só que essa aí, eu acho que ela deve estar falando da questão que acabou coincidindo, eu acho que é assim que fala, com o que você falou, que é tipo, mas não é a do tempo e do clima, é do aquecimento global. Não, mas eu recarreguei a página, daí meio que tinha bugado ali. Daí anulou, daí tava aquela mesmo. E o meu não tá anulado aquela lá que você falou. O meu tá dizendo que ele tá certo, do jeito que eu fiz. Provavelmente me considerou certo para todo mundo. Ou anulou para todo mundo ou considerou certo. Não sei como que o sistema faz. Mas na contabilização, vocês tinham uma nota X lá. 5 e 2. Com essa nota. Só que daí depois eu fui revendo todas as questões e daí eu falei, vou anular essa aqui. Daí muita gente aumentou. Foi para 6 e pouco, foi para 5 e 5. Depende de como tinha feito essa questão. Outra coisa, teve aluno que não aumentou a nota porque já tinha errado toda essa questão. Aí não mudou nada. Tá? Também tem isso aí. Mas acho que todo mundo dessa turma mudou a nota. Porque eu tive que voltar lá no boletim e anotar tudo de novo. Então eu tenho certeza do que eu tô falando. Que a maioria aumentou, né? Porque foi dividido aí a nota de 7 em 7 questões. Daí ficou 1 ponto cada questão. Tá? Tá bom. Ok. Então, essa aqui tá anulada para todo mundo, independente do que tá aparecendo no positivo. Posso conferir de novo mais tarde, mas a princípio eu tomei muito cuidado justamente por ter anulado essa questão. Aí as notas mudaram bastante. Aí O trabalho de geografia foi aquele negócio da atmosfera, né? Aquela Não, nós não tivemos trabalho ainda. Eu vou passar trabalho hoje. Nós só temos 7 pontos da prova, 1 ponto de participação e 2 pontos do trabalho que eu ainda não passei, que eu vou passar hoje, tá bom? Que é bem simplesinho, vocês vão gostar de fazer. O próximo exercício, então, é esse aqui, né? Relacione os fenômenos a seguir com suas respectivas explicações. Aquecimento global e efeito estufa, tá? Esse que o Murilo falou que era também de A e B, né? Sua origem se relaciona... né? Se relaciona ao aumento da quantidade dos gases responsáveis por manter a Terra aquecida. Eita! Aumento da quantidade de gases responsáveis por manter a Terra aquecida. Se os gases aumentaram, é aquecimento global, né? Os gases que mantêm a Terra aquecida são os gases do efeito estufa. Porém, o aumento aqui, ó, aumento da quantidade dos gases é aquecimento global. Como que é feito esse aumento? Através dos poluentes, dos combustíveis que são lançados na atmosfera, certo? Próximo. Refere à propriedade da atmosfera de reter calor e é muito importante para a manutenção da vida em nosso planeta. Efeito estufa. Propriedade quer dizer que é uma condição, que é algo que a atmosfera faz.
Então, a atmosfera tem essa propriedade de reter o calor e é muito importante para a manutenção da vida do nosso planeta. Efeito estufa, ok? É natural, né? Está associado ao grande desenvolvimento das atividades econômicas, como a mineração, a indústria e a pecuária, e a consequente poluição oriunda dessas atividades. Isso, aquecimento global, que está relacionado às atividades econômicas e daí a poluição, né? Quanto mais industrialização, quanto mais atividade, mineração, pecuária, enfim, indústria, né? Vão gerar mais poluentes para a atmosfera. Então, é aquecimento global. Essa aqui, acho que não estava... Até agora estava tranquilo. Se vocês tivessem lembrado, prestado atenção lá, talvez tinham conseguido acertar tudo. Próximo. Refere-se ao aumento da temperatura média da Terra verificada nos últimos 100 anos e que pode trazer graves consequências para a humanidade. Bom, se a temperatura da Terra está aumentando, eu estou falando de aquecimento global, que é a definição, né? Aquecimento global significa, o que é aquecimento global? É a definição lá de que a Terra está aumentando a sua temperatura. Então, era a letra A também. Próximo, impede que o calor recebido durante a parte iluminada do dia se perca totalmente durante a noite, mantendo as temperaturas mais amenas, sem grandes variações. Isso é o efeito estufa, né, gente? Que mantém a temperatura da Terra. Tá? Então, a sequência será A, B, A, A, B. Ok? Qualquer dúvida, vamos me perguntando. Tá. Muitas vezes... Professor, dúvida. Pode falar. É que daí, naquela questão, ele diz lá sobre que, quando você diz que é aquela lá da pecuária, mineração, eu tinha notado que era efeito estufa, por causa que aquecimento global, acho estranho causar poluição. Não, o aquecimento global não causa poluição. É a poluição que causa o aquecimento global. Olha lá. Faz sentido. Ó, está associado ao grande desenvolvimento das atividades econômicas, como a mineração, a indústria pecuária. E a consequência, ou seja, essas atividades geram uma consequência, que é a poluição. E a poluição, aquecimento global. Faz sentido? Sim. Tá bom. É um cuidadinho que a gente tem que ter, né, para não errar as coisas. Muitas vezes, tempo e clima são tratados como sinônimos, mas sabemos que esses dois termos não se referem ao mesmo conceito. Diferencie-os. O que nós podemos... Tem umas carinhas aí de... Meu Deus. Tempo. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, certo? É a condição Sim. agora. Então, hoje, como está o tempo? Nublado? Temperaturas amenas, mais para, né? E com uma neblina. É a condição do tempo de agora. O tempo mais tarde, pode ser que fique sol ensolarado, né? A neblina vai subir e a gente vai ter uma diferença na condição do tempo. Porém, o clima é o mesmo. Independe do que está acontecendo no tempo meteorológico. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui uma caixinha de texto. Quem quiser anotar aí. A professora está ficando boa nesse negócio. Tempo é a condição. Muitos copiaram na internet, sendo que não era necessário. Momentânea da atmosfera. Podia fazer isso? Não, não podia, né? Olha, Duda. Não podia.
a prof desconsiderou um pouco de nota e até escreveu lá, cópia da internet. Para alguns, dependendo do aluno, eu escrevi até um sermão lá. Não esperava isso de você, você sabe o conteúdo. Porque muita gente, assim, sei lá, 70% da turma copiou. Não é justo, né? Agora, outras turminhas colocaram suas palavras, colocaram bem simples e com as suas palavras, até confundiram. E daí a prof considerou que estava certo, poder tirar um pouquinho de nota de quem fez errado, mas quem copiou da internet não teve nota 100%, porque achei injusto. E dá para saber quando vocês copiam da internet, vocês não sabem colocar umas palavras difíceis aí. Dá para ver perfeitamente. Eu não sei o que você descontou de mim, mas você não colocou nada. Ou talvez porque estava errado mesmo. Para mim, até eu posso colocar as palavras, por causa que quando eu tô escrevendo, a minha mãe pergunta o que eu tô fazendo, e eu tenho que ler a resposta pra ela. E por que estava igualzinho de uma página da internet? Mas pra mim você não colocou cópia da internet. Alguns eu não coloquei, mas eu sei que não foi. Bom, que eu sei que não foram vocês, gente. Conheço quando é vocês que escrevem. Vocês não colocam palavras difíceis, mesmo com a ajuda dos pais. E não quero me enganar. Deixa eu ver minha palavra difícil. Mas a minha mãe estava trabalhando. Leia tu aí. Prof, a minha você considerou certo, porque eu não tinha copiado página nenhuma. Eu fiz com as palavras que eu havia entendido, eu fiz com as minhas palavras. Quais são as principais funções atmosféricas? Ah, não essa. Eu tô no tempo e clima ainda, Pedro. Ah, no tempo clínico. Ah, você deu tudo certo. Ah, então beleza. Algumas pessoas confundiram, trocaram tempo com clima, outras pessoas não colocaram o conceito certo. Também teve alguns motivos de erros também foram por isso, não foram só porque escreveram alguma cópia da internet lá. Talvez seja porque também não tenha feito certinho a definição. Tempo, então, é do momento da atmosfera. Ele muda constantemente. Chuvoso, nublado, ensolarado, etc. E o clima, já vejo lá quem mandou no chat. Deixa eu ver o que mandou. Quando tá amarelo, significa que tá metade correto. Metade, 60%. Tá bom? Que daí eu desconsiderei alguma coisinha. E o clima, galera, é o quê? É a sucessão, ou seja, a sequência do tempo meteorológico ao longo dos anos. Então, aquela sequência de, por exemplo, no verão, as temperaturas são mais altas, chove menos, nós temos um tempo limpo, é uma condição do tempo daquela determinado período. Clima. Então, como que se define o clima de um lugar? Através do estudo do tempo meteorológico ao longo de anos, para definir que aquelas condições, aquelas características são de um tipo exato climático. Tá bom? Então, o clima, muitos de vocês colocaram lá, o clima não muda. Ele é constante, é uma sucessão de tempos meteorológicos. Erro que eu peguei não foi em uma questão e não foi dessa turma, eu acho que não foi só nessa turma, mas também na outra turma. O tempo pode ser primavera, o clima pode ser primavera, verão, outono e inverno. Isso são estações do ano, não é clima. Então, pode falar. Eu posso sair da sala porque tá caindo e daí eu vou sair pelo computador e vou entrar de volta. Beleza.
É uma sucessão de tempos meteorológicos definido ao longo de anos e não muda. Exemplo, subtropical. Outro. Opa, não está escrevendo. Quero escrever. Aí. Subtropical ou então equatorial. Tipos e exemplos, ok? Beleza aí? Sim. Tá. Vamos para a 5, então. Ah, maravilha, agora ficou o texto ali. Ai, meu Deus do céu. E eu achei que eu estava arrasando. Pronto. A palavra atmosfera surgiu de duas palavras gregas, atmos, vapor, e esfera. É a atmosfera combinada com as dinâmicas da litosfera, hidrosfera e biosfera que permite a existência na vida da Terra. Com base nas camadas que constituem a atmosfera, escolha aquela que corresponde corretamente à troposfera. Primeira camada é a troposfera, certo? É a camada mais importante, digamos assim, para nós seres humanos. Por quê? É nela onde fica o oxigênio? Sim, onde fica a maior quantidade de oxigênio, é aquela que nós temos diretamente contato, é onde se formam os fenômenos meteorológicos. Então, é a principal, porque é a mais importante para a nossa vida, certo? É a primeira camada, a troposfera é a primeira, essa que nós estamos agora, né, em contato pleno. Depois nós temos o quê? Vamos lembrar da sequência. Primeira camada, troposfera. Segunda, começa com E. Exosfera. Estratosfera. Terceira, a do meio, mesosfera. A quarta, Ionosfera? ionosfera ou termosfera. Isso mesmo. E a última, daí sim, exosfera, que é a camada mais exterior. Certo? São as 5 camadas da nossa atmosfera. Então, a troposfera é com ela que os habitantes da Terra estão permanentemente em contato. É nela que se formam os ventos, as nuvens e a chuva. Certo? É na troposfera que se formam os fenômenos meteorológicos. Como exemplo, vento, nuvem, chuva, tá? Próxima é onde o oxigênio existe em menor quantidade. Falsa, porque seria aqui maior quantidade, né? O ozônio encontra-se nessa camada. Não, o ozônio se encontra onde? Na estratosfera. Próximo, os gases que predominam são nitrogênio, gás carbônico, oxigênio e gás natural. Peguei vocês nessa pelo gás natural, hein? Gás natural é um combustível fóssil. Nitrogênio, ok. Gás carbônico, ok. Oxigênio, ok. Gás natural é um combustível. Nem está presente na atmosfera. Está presente na litosfera. É um combustível. Peguei talvez vocês nessa. Essa talvez tenha sido a tipo de mais pegadinha. Agora, mas com certeza vocês iam acertar por causa da letra A, hein? E próximo é a camada que antecede o espaço sideral. Se antecede o espaço, é a última camada, né? Que é a estratosfera. É composta basicamente por nitrogênio e oxigênio na proporção de 50% cada. Não, né? A gente nem viu
que se existia algum tipo de gás que ficava metade e metade cada um. Não. A gente tinha outras composições aí. Próxima. Muita gente errou essa, talvez seja mais difícil. Talvez só por essa alguém não tenha gabaritado. Certo? Concordam? Professor, eu acertei. Sim, Aí, eu Pedro. errei essa. Óbvio. Então, Monte Everest, mostrado pela fotografia, é o ponto mais alto acima do nível do mar, representando um exemplo direto da interação de que fator e elemento climático. Vamos lembrar o que são fatores e elementos climáticos. Fator são aqueles fatores, aquelas condições que vão alterar o clima. E o elemento é aquilo que faz parte do clima. Por exemplo, a temperatura é um elemento, faz parte daquele clima. Já a latitude é um fator, porque ela vai interferir, vai influenciar na condição do clima, certo? Então, essas são as duas diferenças. O elemento faz parte do clima. O fator, ele vai influenciar nas mudanças da temperatura, principalmente, das pressões, certo? Então, na imagem eu tenho Monte Everest, que é o lugar mais alto do planeta, com neve ali. Interessante. Posso ter várias interações ali, vamos depender do que está escrito. Massa de ar e longitude. Como que a massa de ar e a longitude podem interferir numa montanha? Não tem como. Opa, acho que minha bateria tá fraca. Deixa eu colocar para carregar para vocês me verem. Só um pouquinho. Massa de ar e longitude. Bom, as massas de ar não influenciam em montanhas. Então, não, nada a ver. E nem neve. Elas trazem frio para algumas regiões, mas não necessariamente precisa ser uma montanha, né? Longitude, nada a ver. Por que um lugar... eu não sei, tipo, existem... Longitude são aquelas linhas horizontais, né? De 0 graus na linha do Equador, 60 graus... Perdão. Longitude, linha do meridiano de Greenwich, vai se afastando, fazendo um círculo em volta do globo terrestre. Longitudes de 0, 90, 50 graus vão influenciar no que numa montanha? Nada a ver. Posso ter montanha em qualquer lugar, né? Qualquer longitude e qualquer latitude também. Então, não. Temperatura e altitude. Por quê? Quanto mais alto for, a temperatura vai ser menor. Então, eu tenho lugar alto com gelo. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Seria essa. Vamos ver as outras. Maritimidade e pressão atmosférica. Já viram montanha com neve próximo ao mar? Não. Não. Maritimidade e pressão atmosférica não se relacionam. Continentalidade e umidade. O que tem a ver com a montanha ali, né? Nem tem nada úmido, tipo, né? Ou continentalidade. Não. Altitude e pressão atmosférica. Talvez ficassem com dúvida nessa, mas... Opa, só um pouquinho, que eu mando no chat, senão eu esqueço de olhar. Aceitei, Marina, que chegou agora a coisa. Altitude e pressão atmosférica. Mas como eu tenho a presença aqui de neve, né? Eu teria que pensar nas temperaturas, tá? É pela imagem, certo?
que são esses dois fenômenos, temperatura e altitude. Agora, olhando assim, ficou mais fácil, né? Tanto que foi o que mais a prof falou. Quanto mais alto, menor a temperatura. Quanto mais alto, menor a temperatura. Certo? Ai, essa eu acertei, professora. Bom. Agora, qual a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Muita gente está no laranjadinho, amarelinho ali, porque não colocou as 3 principais importâncias. Alguns de vocês colocaram que filtra os raios ultravioletas e mantém a temperatura da Terra, mas esqueceu do quê? Também ajuda no... Manter a temperatura. Isso, ó. Então vamos escrevendo aqui. Camada de ozônio. Professora, posso ir no banheiro rapidinho? Mantém a temperatura. Amena, equilibrada, digamos, tá? Então mantém a temperatura da Terra. O que mais? Profe, Protege a gente dos raios ultravioletas ou raios solares. posso ir no banheiro? Pode. Ah, só um pouquinho. Como que eu sei que teve cópia da internet? Na apostila não tinha isso. Protege dos raios ultravioletas A e B lá que vocês colocaram. Coloquei Acho que A e B. era A e alguma coisa lá. Eu não Se não foi coloquei pra isso. você, não colocou, não é pra você, Marcos. Muita gente colocou isso e vocês não, e a gente nem falou sobre isso. Então eu sei que é cópia da internet. Desconsiderei um pouquinho, sei lá. Em vez de dar 100%, eu dei 80%. Porque daí é sacanagem, né? Protege os raios ultravioletas. Ou então, vou colocar aqui entre parênteses, radiação. Pode ir agora, Marcos. Professora, E raios solares. Raios solares. Uhum. É que na hora eu não lembrei de ultravioletas, daí eu coloquei raios solares. Perfeito, dá para entender também. E ainda, se colocaram que também ajuda impede aos... não. Não, essa é na outra, né? Só deixa eu conferir aqui. Que algumas questões eram diferentes. profe, você tem como mandar as minhas respostas depois para mim? Tem como você copiar? Não, essas respostas, a resposta da minha prova, porque essa aqui eu não sei mais. Sim, Paulo. Lembra daquela questão lá da última para refazer? Eu pensei que era para, não sei, ver o que estava errado e certo na prova e eu cliquei lá, daí veio para mim refazer tudo de volta. Mas existia uma opção que eu coloquei lá para quem quisesse refazer a prova quantas vezes forem necessários, só para estudar. Não, a nota que ia valer era a primeira, independente. Se você fizer a prova 10 vezes, a primeira nota é que vai valer. Daí não tenho, e eu não tenho acesso a ver, tipo, para ver quantas vezes você fez, ou vai mudando daí no sistema aqui. Então, não tenho acesso lá à tua primeira pergunta, por exemplo, se você mudou. Tá bom? Então, essa, tranquilo? Sim? Próximo, deixa eu mudar aqui. Texto. Mouse. Quais as principais funções da atmosfera? Esse eram 3. Quem colocou os 3? Protege a Terra do quê? Dos raios ultravioletas e dos raios solares. E
Não. Meteoros. Impede que os fragmentos de meteoros atinjam a Terra. Isso. Mantém a temperatura também, né? Bem parecida ali com a camada de ozônio. O que mais? Nossa, a Marina tá com uns problemas. A Marina tá com um problema aqui. Prof, tive que entrar de novo pelo computador, mas você não me aceita. Eu só consigo abrir a câmera, não consigo ouvir nem falar. Ela já está aqui. Vamos, gente. São 3 principais funções. Estava lá naquele slide lá. Vocês não querem que eu abra, né? Só para mostrar para vocês. Vamos esperar aqui. O tempo é precioso, mas tudo bem. Qual o nome? Então, professora, eu coloquei 2, mas o terceiro me deu um branco. Faz parte Ela daí. evita ficar muito frio à noite e ficar muito calor de dia. Só um pouquinho, que eu acho que eu tô com um problema aqui. Agora apareceu a Marina. Aê, Marina. Protege a Terra do impacto com outros corpos celestes, mantém a temperatura da Terra e... Faz parte dos efeitos. Tem vários gases dentro dela. eu vou me dar o trabalho de mandar o slide para vocês de novo. Não, eu quero que vocês procurem. Não Dá vamos pra sair ver daqui. no slide? Dá. Já abro aqui, ó. Opa. Milhões de anos atrás, a prof mandou. Latitude, longitude. Tem alguma coisa a ver com isso? Não. Era pra mim ter o slide. Mas Eu mandei para todos. sumiu. Eu vou abrir ele aqui É a agora. atmosfera? As 3 principais funções da atmosfera. Achei. Acho que é esse. Então, vamos lá. Qual que é a outra função? Ela não deixa que os raios do ultravioleta não cheguem com toda a sua intensidade na Terra? Obrigada. Impede a passagem Achei que já tinha ido essa, por isso não falei. de raios ultravioleta com muita intensidade. Não quer dizer que não chegue, né? Mas ela filtra. Você me Tá? descontou 10 décimos. 10 décimos é um ponto. Não, então você me descontou 1 décimo. Não sei por quê. Talvez por cópia ou algo
errado, eu não tenho como ver isso agora. Então, bom, vejam lá. Qualquer coisa vocês me perguntam. Gente, essas as perguntas, não tinha mais nada. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. 8 questões, que na verdade eram 7. Todo mundo foi bem, a maioria foi bem aí, ficou com nota bem boa. Ainda temos, por mais que, por exemplo, eu tirei 4 e 2 na prova, nota média. Mas aí eu participo da aula, eu ligo a câmera, eu respondo a professora, então eu sei que eu tenho um ponto. Né, Gabriel? Que eu nem lembro como que é seu rosto. Se eu te encontrar na rua, eu vou achar quem que é essa criança louca falando comigo, porque eu não lembro como o senhor é, por exemplo, né? Então, alunos que não ligam a câmera, vocês sabem que não tem nota de participação. Então, já corre atrás do prejuízo aí. E mais 2 pontos. Se a pessoa fala? Nesse caso, Maria, não tem nota integral, mas tem um pouco de nota, né? Que tá falando. Tá bom? Eu sei, no seu caso é diferente, né? Tá bom? Bem pouquinho diferente. Você pode ligar a câmera e deixar, tipo, a testa, a mão. Você prefere não ligar. Então, a tua nota não é integral. A testa é uma coisa que eu nunca vou abrir a câmera. Então, deixa... A maioria do tempo eu deixo a câmera aberta. Olha, estão vendo meu rosto ali, ó. Não tô vendo nem meu rosto, mas eu sei que você tá ali. É uma maneira diferente de participar. Até O Natanael tá sempre de roupão ali, bem tranquilo, mas ele tem a nota dele, ó. Todos vocês, ó, pijama da Isadora, Mauri também de roupão. Eu hoje tive que vir na minha avó. Eu tava com preguiça de trocar a roupa, eu não tirei meu pijama. Fica por cima. Tá muito frio. Tava frio, verdade. Eu peguei o roupão da minha mãe. Então, eu coloquei uma calça por cima da calça do pijama e uma blusa por cima da blusa do pijama. Galerinha do meu core. Seguinte, olhem só, presta atenção no que nós vamos fazer. Deixa eu achar aqui, ó, coisa antes de mandar para vocês. Gerador de quilograma. Isso mesmo. Olhem só. Qual que vai ser a nossa atividade valendo 2 pontos? É bem simples e bem legal de fazer. Vocês vão gerar um climograma. Lembra no climograma que a gente aprendeu na aula anterior à prova? Que era aquele gráficozinho lá e tal? Que as barrinhas Sim. e a linha vermelha era a temperatura. A prof, viu que existe um site para gerar esses climogramas e fazer pronto. Adaptei muito melhor, porque as turmas do ano passado, retrasado, eu mandava fazer e tinha que fazer à mão o gráfico. Não ficava tão lindo. Vocês só vão ter o trabalho de montar ele pelo site e achar um lugar que vocês queiram. Então, prestem atenção aqui. Esse mesmo, Mal, eu vou mandar para vocês fazerem, vão me entregar durante a semana aí, tá bom? Prof, como assim? Bom, vocês vão escolher um lugar, uma cidade, um país, tá bom? País ou cidade, não estado, tá bom? Porque estado daí já dá uma grande diferença. De preferência, assim, a prof prefere que seja uma cidade. Pode ser uma cidade do Brasil, pode ser uma cidade do mundo, qualquer cidade. Ô, prof, Diga. posso escolher 3 cidades? Mas você vai fazer 3 gráficos. Ok. Se for muito complicado, daí eu não faço. Mas aí você vai mandar tudo escritinho lá no grupo, né? Sim, calma aí, o prof já vai explicar para vocês, tá bom? Então, vocês vão escolher uma cidade e vão procurar. O trabalho de vocês, na verdade, é procurar a média de temperaturas daquele lugar. Eu já vou mandar vários sites que eu sei que tem. Então, tem no site, por exemplo, aqui no Brasil, tem no site do INPE, que é das previsões. Tem vários sites que mostram a previsão do tempo, e daí tem a média climática durante o ano.
Média de temperaturas lá. Então, eu vou montar um junto com vocês para vocês entenderem, tá? Vou abrir aqui. Compartilhando. É esse o site, tá? Não percam ele. Olha só como que vai aparecer aqui, ó, bem simplesinho. Os meses, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. A precipitação, que é o volume de chuva, de 0 até 600 milímetros. E a temperatura, que tá aqui de menos 10 até 35 graus. Eu vou... escolhi... Deixa eu ver... Campo Largo, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer. Olha, tô mostrando como funciona. Pera, qual que é o nome do site mesmo? Eu já mostro para vocês. É um gerador de climogramas do positivo. Primeiro, prestem atenção. Eu vou ver no meu site lá como que é e depois eu vou montar. Não é inventar, porque a prof vai ver, conferir se vocês fizeram certo. Então, não vou inventar temperatura que vai dar errado. Janeiro, aqui em Campo Largo, a média é de 25 graus. E a precipitação em janeiro chove bastante. Vou colocar aqui 200 milímetros. Próximo. Olha, apareceu aqui, ó. Daí eu vou em próximo, né? Janeiro, precipitação 200 milímetros. E a temperatura média... Opa! Aqui do ladinho, aqui, ó, bolinha, 25 graus. Próximo, fevereiro, a fevereiro média foi de 30, ficou mais calor. A precipitação, porém, choveu menos, choveu 100 milímetros. Vou clicar em próximo, vai aparecer ali, ó. E assim por diante até dezembro. Você vai fazer, deixa eu ver se dá para... Salvei o meu climograma, vou colocar o título. Climograma Campo Largo, Paraná. Certo? Aí eu salvei. Olha só também, ó. Essa prof também esqueceu desse fato. É só fazendo pra gente lembrar. Cadê aqui? Refazer. Iniciar. Bom, vou fazendo rapidão aqui só pra gente fazer até o final. Vai dar um gráfico bem louco. Isso aqui provavelmente nem existe em lugar nenhum do mundo. Com certeza não. Viu por que não dá para fazer qualquer coisa? Já imaginou a pessoa vivendo nesse lugar? Num mês ele tem média de temperatura de 20 graus, no outro de menos 10. Nunca que a pessoa pode morrer. Jesus. Imagine a saúde dessa pessoa. Eu viver correndo toda hora. Renite, gripe, resfriado, enfim, né? Ok. Cadê? Não. Não! Olha. Insira um título e insira uma fonte. O título, tananana, Campo Largo, climograma Campo Largo, climograma Campo Largo. E a fonte, da onde você colocou. Então, eu peguei todos os dados do INPE. E vou colocar o site aqui. Por exemplo, eu vou colar aqui o site. Que aqui, no caso, foi minha coisa da nossa reunião, né? Certo?
Tudo isso a prof vai analisar quando vocês salvarem. Enfim. Salvaram, vocês vão mandar para o professor. Conseguiram entender? Olha aqui. Já salvo isso aqui. Vou mandar mais alguma coisa aqui. Eu escolhi a cidade de Boston. Média climograma Boston. Tem vários sites que vocês podem pegar, tá? Depois a prof manda lá alguns para vocês. Olha aqui, já tem os gráficos prontos, mas vocês não vão pegar isso. Olha aqui, ó. Tchananana. Esse, por exemplo, isso aqui, vocês têm que converter num negócio, numa média, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui temperatura média, temperatura mínima, máxima, temperatura média em Fahrenheit, mínima e máxima. O que eu vou pegar aqui para pôr meu gráfico? Por exemplo, janeiro, a temperatura média é em graus Celsius, né? Então, eu vou pegar nessa linha aqui. Certo? Só nessa que está em verdinho agora. Janeiro é menos 2,9. Prof, mas lá naquele gráfico não tem como. Até tem, olha só. Menos... não tem como. Era outro que tinha. Não tem como eu colocar aqui menos 2,9, né? Então, eu vou colocar aproximado, vou colocar menos 5. Certo? Aqui, temperatura foi menos 2,9. A chuva em milímetros foi 96. Então, a precipitação, 96, vou colocar próximo de 100 aqui, né? Pronto. Feito. Clima. Fevereiro, menos 1,9 temperatura. Então, menos 1,9 está mais próximo de zero, né? Vou colocar o zero aqui. Precipitação, 93. 93. Qual que é o número mais próximo? 100. Próximo. E assim por diante. Sempre olhando aqui, março, abril, maio, junho, eu olho a temperatura em cima e a chuva embaixo. Terminei de fazer isso aqui, eu vou copiar o link aqui. Copiar. Vou colocar lá no gerador de climogramas. Lembra que eu tenho que apertar para salvar, para daí colocar a fonte. Tá aqui já a fonte. E daí eu coloco o título. Climograma Boston. Salvei. Tá aqui. Vou abrir e vou mandar para a professora. Por onde, gente, que manda? Até abrir a imagem. E-mail? E-mail. Eu gostaria de saber se vocês estão com dúvida e se vocês querem esses primeiros... Ó, tá aqui meu climograma, ó, com um título e uma fonte. Certo? Vou salvar. O importante é que vocês coloquem o nome de vocês também, né? No e-mail. Às vezes vocês mandam por o e-mail do pai, da mãe, e daí eu não lembro o nome do pai e da mãe. Aí eu olho lá pelo e-mail, né? Ai, climograma da Isadora. Não, Tá mas bom? o site do coisa. Já vou mandar para vocês. O que vocês acham de usar esses 15 primeiros minutos para vocês irem treinando aí? Querem Treinar o quê? fazer isso? Ah, tá. Vocês vão fazer isso, entendeu? Esse é o trabalhinho que vale 2 pontos. Fácil? Que dia que é para entregar, professora? Até semana que vem. Ó, esse é o site que faz o climograma. Já mandei lá no chat. Teve gente que ainda não entendeu, né?
sai. Vou procurar em outro site, talvez mais fácil. Média, clima, Campo Largo. Ou Campo Sargo. Temos esse primeiro site, que é aquele que a prof abriu. Temos esse segundo, talvez também seja bom. O terceiro, esse clima-tempo é bem fácil. Até abrir aqui. Ó, apesar do site do Climatempo ser bem fácil, vocês têm que calcular a amplitude térmica aqui. Prof, ele não abre no Google? Abre. O meu não abriu. Ué, Pra mim abriu. Prof, achei. ótimo. Como que, daí, ó, se eu abrir, por exemplo, no site do Climatempo, eu tenho a mínima e a máxima, mas eu não tenho a média. Como que eu tenho que fazer para calcular a média? Somar 17 mais 24 e dividir por 2. Essa é a média. Prof, você não acha que essas temperaturas são muito elevadas para Campo Largo? Acho que não, olha só. É a média, né? Julho, junho, 11. Sabe por que que não? Porque, por exemplo, agora em julho, agosto, junho, julho e agosto, que são os meses mais frios aqui, a mínima, né? Eu tenho uma semana de uma temperatura bem fria, menos 2 graus, 2 graus. Mas o resto do mês, eu tenho temperaturas de 10, 8. Então, é uma média que se faz, né? Então, daí acaba que ficando um pouco mais alto. Sempre fica a menor, a mínima sempre fica mais alta do que a gente já viu. No gráfico eu coloco a mínimo ou máximo? Prof, a normal é Tem que quando calcular a tem média. Coitadas das pessoas que estão em maio aqui no meu termograma. Tá morrendo. Não entendi. Aqui no que o site é Quem pegou o site do... A minha internet ficou ruim. Quem pega tem a média. Tem a máxima, calcula a média. A média calcula com mínima mais a máxima, divide por 2. Como é que eu vou fazer para pegar outro lugar, de outro país? Outro lugar, de qualquer outra cidade, de Google. Média do clima da cidade. Prof, e como é que eu faço, por exemplo, se a minha se é 2,9, daí fica como temperatura mais de 0, né? Isso. 2,9 é mais de 0, né? Então, coloca aproximadamente dos 5, né? Para não ficar no menos lá. A temperatura só tem, né? Menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15. Então, coloca no que está mais próximo. Como 2,9 é quase 3, né? Então, coloca 5.
Se for muito negativa, -2, -5, vão colocando o próximo, certo? Lembra que não Prof, tô quase terminando o precisa se gráfico. preocupar, fica bem doido. Capaz. Você fez o de Campo Largo, Pedro? Mas é muito fácil. Mas é muito fácil. Mas você calculou a média Eu fui no site que já tinha. Ah, isso aí. Então foi esperto. Isso mesmo, gente. Se você abrir um site que não tem a média, você abre um outro que tem. Nossa, a prof tá de lado aqui para vocês. Opa, deu uma travadona agora. Dúvidas que vocês estão? Tô vendo caras de dúvidas aí. Internet. Agora acho que tá voltando. Deixa eu ver a minha conexão aqui, tá horrível. A internet tá ruim? Melhorou? Que agora, hein? Melhorou? Minha internet? Sim. Ah. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Conseguem fazer? Todo mundo? Só você tem que mandar teu e-mail. Quando que eu Amanda. posso mandar pra você, prof? Nossa, pode mandar agora já, se você quiser. Mas qual que é o teu Pera, e-mail? então é só eu salvar o primeiro de uma cidade e daí começar outro? Por que começar outro? É só um que eu quero. É porque eu vou eu- fazer de 3 cidades. Você colocou a fonte? Ainda não, eu tava procurando. A fonte é o site que você pegou a coisa. Só copiar do navegador e colar. Quem tem dúvida de como fazer essas coisas? De como colocar a fonte, de como achar, de como fazer a média. A precipitação é muito parecida. Depende do lugar que você vai pegar. Daí você pode olhar, tipo, se for aqui no Brasil, você sabe que no verão a precipitação é um pouco maior do que no inverno, as temperaturas são mais altas no verão também. Dá para você ver as estações ali, tipo, interagindo com o clima. Também a gente consegue notar isso. Prof. Onde que coloca a fonte que eu esqueci? Lá embaixo, quando você for editar o título, você coloca o título lá, embaixo tem fonte. Ah, tá. Achou? Ainda não.
compartilhar aqui de novo. Aqui. Prof, eu tô em novembro. Aqui, ó. Insira uma fonte aqui embaixo. Professora, Viu, Duda? Sim, é porque não consegui ir mais para cima, não consegui ir mais para baixo. Eu professora, acho que é porque eu tenho que ir no Chrome. Não pode ser. prof. É que assim, eu tava ali, é uma previsão de 17, daí eu coloco mais 0 ou coloco 50? 17. Não, 17 milímetros de chuva. Puxa vida. Tá muito longe, né? Prof, acabei. 0. Tá mais Prof, perto acabei. Ok. Tá bom? Como que faz pra salvar? Nessa setinha aqui, ó. Prof, eu acho que meu negócio que tá com problema. Porque eu não consigo ir para baixo nem para cima. Como que apareceu o nome do título? Climograma e o nome da cidade. Alicia, beleza aí? Você tentou fazer? Tá Quando é tentando? 20, professora? Nossa, eu não achei essa aba que é de inserir título, essas coisas. Eita. É tudo normal mesmo. Aperta para salvar uma vez. Prof. Aperta uma vezinha para salvar. Daí aparece, insira o título, insira a fonte. Daí você aperta para salvar de novo e tá pronto. Prof. Diga, Natanael. Eu fui pesquisar o climograma para achar da cidade, só que ele aparece outras coisas. De que cidade que você quer fazer? Vou fazer de São Paulo. Tá. Só um pouquinho. Deixa a prof te ajudar aqui. Professora, também tem a milímetro de chuva 28, daí eu coloco 0 ou 50? Isso que eu fiquei em dúvida. Né? O prof não tinha pensado nisso. Põe 0. Não tem problema se ficar um pouquinho diferente da realidade. É para vocês aprenderem na prática como fazer. Essa é a ideia, tá? Deixa eu abrir aqui para você. Prof, bem legal e já tô Prof, Aqui, ó, Natanael. Abri um para você. Opa. Ô, prof, eu digito climograma, parece que eu digitei errado. Achei porque é muito estranho para vocês digitarem isso. Ó. Pra você, tá, Natanael? É só ir lá para baixo. Galera, olha só. Prof, aqui de novo, ó. Lá em cima, dá para você abrir dos continentes que você quer. Então, eu quero o da Ásia. Abrir da Ásia. Daí dá para você escolher o país. Eu quero de Israel. Veja só. Daí você escolhe a região, o local, a cidade, enfim, dá para fazer muita coisa. Daí aparece lá os lá embaixo vai aparecer. Opa. Regiões. Distrito Central. Local. Não vai dar tempo de mostrar tudo para vocês. Meu Deus. Mas dá para vocês verem lá por cima. Gente, qualquer dúvida me perguntem, tá bom? Para a semana que vem vocês me entregam. Ou podem ir entregando durante a semana quando vocês quiserem. Se tiver errado, é bom que a prof já corrige, tá bom?
Vou terminar a aula antes que a prof. Karina me mate, tá bom? Prof, quando eu for fazer... Não, é a professora de ciências. Ah, tá. Quando eu for fazer... Eu vou terminar, né? Eu posso pegar um clima